Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos para as nossas leituras. Aqui, ó, vou abrir já no Índice Brasil. E e aí é o seguinte. Bom, acho que a última vez que eu falei sobre o índice, a gente estava falando sobre isso daqui, né, ó. Essa ponta aqui, ó, ela teve ignição, é rompimento dessa área, e aí ele tá fechando aqui em cima. Esse aqui também acaba sendo um rompimento dessa área aqui, né? Nossa, que seta horrorosa. E aí que acontece? Eu já estava falando sobre esse rompimento. Então a gente tem aqui uma força positiva, já falada já há algum tempo atrás. Tanto é que ele também fez esse rompimento aqui, ele corresponde ao rompimento semanal, que são essas linhas que eu tenho. Tava fazendo um movimento bem limpinho, que ele tava fechando fora, lá para cima. Já tinha falado, e se eu não me engano, na última vez que eu falei a respeito do índice Brasil, BRA 50, eu tinha feito esse desenho aqui, ó. Certo? E aí, eu não tive necessidade de vir antes, porque ele estava fazendo um movimento que eu já tinha falado e tal. E aí eu falei assim, vou deixar para fazer. Eu estava pensando em fazer as leituras de papéis, né, de ações. Ações brasileiras, ações norte-americanas, ou ações que estão mostrando algum tipo de informação que seja relevante e tal, tal, tal. E aí eu pensei, não consegui fazer os vídeos. Eu falei, poxa, vou fazer aqui, vou continuar. E aí o que acontece? Esse aqui, eu já tinha cantado a bola, já tinha falado, ó, gente, esse daqui é comprador, é um movimento comprador. O último movimento tá aqui. Ele está fazendo um movimento acima do H4, então provavelmente a gente está falando de um movimento talvez no semanal, no diário, no mensal e por aí vai. E por outra coisa, a gente nessa semana, por isso que eu também estou vindo fazer esse vídeo agora. Nessa semana a gente tem notícia nos indicadores, né? Um indicador bem forte aí, norte-americano, que pode impulsionar a bolsa norte-americana. Então, consequentemente, isso vai ter respingos de grande valor aqui no Brasil. E aí eu vim falar. Então, ó, o movimento que eu tinha falado já no começo, anteriormente, que era, aqui temos uma ignição, aí isso daqui é todo o movimento de recuo, que é o chamado pullback. Pullback. É que eu ia falar o seguinte, eu tô falando muita terminologia de inglês, e eu não gosto de fazer isso, mas a palavra pullback, que é a mais utilizada por mim, que eu estava assistindo uns vídeos e estava prestando atenção nisso. O pullback, eu não tenho como, né? Eu não tenho como, é um recuo. Só que eu preciso falar pullback, porque por mais que eu fale assim, é um recuo daqui, dessa região. Só que daí eu tenho um pullback, outro pullback ou outro pullback. São 3 pullbacks que a gente tem dentro do movimento. E eu espero que quem está assistindo aqui, quem está vendo, analisando meus vídeos, sabe o que é um pullback, né? É que eu não curto muito ficar falando a terminologia em inglês, tá? Então, assim, ó, a gente tem um recuo aqui. Esse recuo aqui foi um recuo de topo anterior, né? Porque aqui tem um topo. Então, foi de topo anterior, culminando ou tendo representatividade também no último movimento fluido, que é esse daqui, né, a última ignição. Então ele como se fosse uma engrenagem, a primeira engrenagem está junto com a segunda engrenagem. Primeira engrenagem, ignição. Segunda engrenagem, o pullback saudável, o recuo saudável em cima do TA, né, em cima do topo anterior, que é aqui. Que é esse aqui, essa massa aqui, ó. Um topo bem representativo a propósito. E aí ele começa a abrir a compra, ó. A compra 1 tá aberta aqui, aí depois tá aqui, e aí ele finaliza fazendo um novo topo.
E aí ele faz esse novo topo. Agora, neste momento, eu não consigo visualizar se... Putz, nesse momento eu não consigo visualizar, de fato eu não consigo visualizar. Mas depois eu vejo, para passar a informação, porém, eu acho que esse topo aqui, ele foi no fim do dia, tá? Eu não sei, não consigo finalizar agora, porque por mais que eu volte aqui, ele não me mostra, cara, porque eu tô vendo na plataforma gringa, tá? De volta, eu esqueci de falar isso. Na plataforma gringa, ele modifica o horário. Então, a modificação do horário, que é da lá de fora, você deve fazer na conversão do horário. Então, assim, é um caos. Não dá pra decorar, mas até agora eu não consigo decorar. Meu trabalho eu não consigo decorar. Enfim, aí eu tenho aqui, então ele fez o último topo novo, que então a gente está falando desse movimento aqui, desse azul, certo? Só que ele não teve continuidade, porque essa continuidade, ela ia ser válida se ele tivesse ficado acima dessa linha preta que eu coloquei aqui, certo? Tivesse ficado aqui. Só que a gente sabe bem, eu falo 1 zilhão de vezes e volto a falar. Vou ficar falando 1 zilhão de vezes se for necessário. Que é o pullback, o movimento mais saudável, no índice Brasil, não necessariamente ele faz. Ele geralmente faz um movimento de 100%, que neste caso o 100% é aqui, ó. Então, se a gente está falando dessa ignição aqui, ó, vamos supor que isso aqui, ele fez a porrada, né? A ignição está aqui, ó. E aí, ele tende a fazer 100% sempre. E ele fez de novo 100%. Ó, ele tocou uma vez, 2 vezes. A terceira vez acabou o dia, né? Então, no outro dia ele abre, já fazendo a força compradora, que é hoje. Hoje, ele já abriu fazendo a força compradora e já desenvolveu, ó. Entendeu? Qual é o problema desse movimento? Eu estou falando da compra desde aqui, certo? E aí, cada vez que a compra ela vai fazendo um movimento, ela vai ficando, tipo... como que eu posso falar? Ela vai fazer 100%. E aí, cada vez que ele galga novos patamares, tal como esse daqui, que a gente está falando de 144 mil, a tendência, tá? A tendência no índice Brasil, BRA50, é ele fazer exatamente isso. Provoca um topo, para. Então a gente tem aqui uma barra, ó. Tá? Aí ele fica no recuo, faz outro topo. Aqui, ó. Aí ele faz outra barra aqui. Aí ele volta para dentro da barra, fica no recuo, no pullback, né? No pullback. E agora ele faz mais outra barra. Aí, na verdade, essa barra tá aqui embaixo e essa aqui tá um pouquinho mais para baixo, certo? Deixa eu fazer bem bonitinho o desenho, ó. Aqui tem uma barra. Aqui tem outra. Opa, foi para cima de novo. No mouse é complicado. E aqui tem outra, ó. Aqui o H4 já fechou, tá? Então, ó, você tá vendo o que tá acontecendo? Se eu visse, ou se eu aumentar o time, colocar o tempo H1 ou qualquer outro tempo que seja maior, a gente vai estar vendo um movimento exatamente assim, ó. Barras com o topo sendo quebrado. Eu tô falando topo sendo quebrado. Então ele fecha lá para cima, entendeu? Ele desenvolve com muita dificuldade, mas ele fecha. E ele fecha uma barra que é representativamente forte, que é a tal da barra H4. E ele tem que fechar para cima o H4 ou um outro time, ou um outro tempo. Um diário, por exemplo, ou um semanal. Esses tempos, assim, eles são um pouquinho mais difíceis no índice Brasil, tá? De fazer fechamentos concisos e mais expressivos e de forma que ele que feche para fora. Geralmente, esses tempos diário e semanal, eles tendem a fechar dentro. É muito difícil eles fecharem fora. É muito difícil. Mas um H4, um H1, um M30, ele fecha para fora. E esse fechamento, ele é muito, muito, muito representativo. O que eu quero dizer? Que isso aqui, ele está fazendo um movimento para cima.
Só que imagina, ele está consumindo um monte de contrato, ele está tendo dificuldades de poder fazer o avançar, e assim, dessa maneira, ele vai sem parar. Por quê? Porque se ele faz um movimento, por exemplo, igual esse, ó, o recuo dele é 100%. E aí ele, nossa, ele enrola, demora. E aí ele passa dias e dias lá, executando o contrato, e não vai. Entendeu? Então, se ele faz topos de forma expressiva, porém não tão agressivas, expressivas do fato de fechar para fora, e agressiva de ele não fazer tão grande. Ele faz um movimento e ele só fecha para fora. Por quê? O pullback dele, o recuo dele, que é essa retomada de para baixo para continuar, é igual aquela que eu falei, acho que no vídeo passado, que foi um passo para trás para poder avançar 2, ele fica mais saudável. Então, ele volta, desenvolve, consome lá 100%, vai lá embaixo. Você que é pequeno, às vezes o trade pequeno, ele é estopado, sim, mas eu sou uma pessoa que toma stop nesses movimentos, porque eu consigo fazer visualização, só que é normal você tomar esse stop, porque você não pode segurar, tipo 1.000 pontos, 2.000 pontos, que é o pullback natural dele. Então, desse jeito, ele vai indo, filho, ele vai indo, ó, aqui tem um topo, ele já conseguiu para fora, beleza, conseguiu, aí ele pode ficar fazendo isso aqui na semana, ó, aí na semana que vem ele fecha aqui, outro topo. Aí ele vai, desenvolve mais um teco aqui, faz 100%, faz outro topo. Por quê? Porque se ele assim é mais saudável. Por quê? Porque se ele faz uma ignição, por exemplo, se essa ignição aqui tivesse sido isso aqui, ó. Eu já vi isso em um monte de estudos que eu fiz. Se ele faz isso, se ele faz uma ignição dessa magnitude, expressiva e agressiva, o pullback dele é tudo isso para continuar a subir. Qual é o problema? Quando ele volta tanto assim, esse recuo aqui, ó, é tão forte que ele pode destruir alguns outros topos e aí ele começa a ficar frágil. E aí automaticamente esse ponto aqui, que é onde que você tem que ficar atento, que você vai fazer a sua entrada de compra, esse ponto ele vira um negócio que parece que não desenvolve nunca, entendeu? Ele fica ali mastigando e não desenvolve. E aí ele abre a compra, ele consegue abrir a compra, ele desenvolve a compra, só que aí ele não consegue. Ele está tão distante do topo, que é esse aqui, ele está tão distante do topo que para ele alcançar lá de novo, ele tem que, ó, lutar. Então, quanto menor os topos forem, os pullbacks também serão de forma um pouquinho mais saudável. E aí ele não provoca, desse jeito aqui, ó, que eu tô querendo dizer ele tá fazendo isso, ó. Então ele tá fazendo topo, ó, topo. Ele tá fazendo uma terminologia clássica da leitura de price action, né? A leitura de preço, a ação do preço. Então, ele tá fazendo topos e fundos ascendentes. Considera aqui, a gente, na leitura clássica, fala que é movimento direcional, tendencioso. Aqui neste caso ele está sendo tendencioso positivo e ele está indo. Então ele está indo. Quando ele faz um movimento dessa magnitude, na leitura clássica, a galera chama os profissionais chamam de exaustão. Quando ele faz isso aqui, muitas pessoas já falam assim, é um movimento que está exaurindo. É um movimento de exaustão. Qual é o problema do movimento de exaustão? É o pullback, que é esse recuo que eu já desenhei aqui, certo? Ó, esse aqui que eu estou passando o mouse. Então, quanto mais ele avança, mais dificuldades ele tem de retomar a entrada de compra, a não ser que ele faça um dojizinho aqui em cima, e aí ele já rompe aqui de novo e faz isso aqui. Só que isso daqui é colapso. Isso aqui é colapso não, isso aqui é rally. Rally é movimento porrada para cima sem parar, entendeu? Isso aqui acontece 20% no ano. 20% no ano.
no ano, no ano. Pode acontecer agora? Pode acontecer nesse exato momento. Mas não foi o que aconteceu, né? Até então, até não foi o que aconteceu. Eu sei que lá fora está acontecendo. A gente vai para lá daqui a pouco. Então isso aqui está acontecendo 20%, isso aqui acontece em 20% ao ano, esse movimento que se chama movimento Rally, que é um movimento assim, ó. E o oposto desse se chama colapso, que é um movimento assim. Tá? Então, o movimento Rally e colapso são movimentos expressivos e agressivos. O que ele está fazendo aqui agora é um movimento expressivo, porém não é cauteloso. Eu gosto disso, eu acho bem legal. Eu acho muito legal isso. Muito legal, que é isso aqui, ó. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Expressivos e cauteloso. Expressivo e cauteloso. Fechando para fora, fazendo pro back dentro. Fechando para fora, fazendo pro back dentro. Fechando para fora e fazendo um pro back de 100. Aqui a gente teve uma baguncinha, que foi a baguncinha de uma notícia, e aí depois ele retomou. Ok, ó, expressivo, aqui expressivo e agressivo, mas foi cauteloso se for a gente usar a perna inteira. Então assim, aqui tá muito bom. Eu não consigo ver com outros olhos o movimento positivo. E esse movimento tá desde aqui de baixo. Podia ter comprado BOVA, podia ter comprado um monte de coisa, porque eu tô fazendo análise desse ativo já há um tempo e eu não consegui fazer o movimento de swing trade. E eu fico muito triste por isso. Porém, todavia, entretanto, o movimento que a gente está analisando desde aqui de baixo, início de agosto e fim de julho, a gente já está falando desse movimento e ele está muito positivo, está bonito. Aqui a gente teve uma discrepância um pouquinho de quando ele teve o ajuste de contrato, um pouquinho de discrepância do time, do preço, tá? Mas todavia tá lindo, maravilhoso, não tenho o que falar. Tá para cima, é porrada para cima. Atenção em todas as compras, eu não consigo visualizar outro movimento, tá? Vamos para o dólar. Vamos para o dólar. O dólar, cadê o dólar? Dólar. O dólar. Aê, garotinho. Ah lá, que coisa mais fofa de pai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. E vamos, né? Eu preciso falar alguma coisa? Olha isso aqui. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais fofa. Olha. Lindo, perfeito. Movimento agressivo, expressivo, aqui. Porém, ele não quebrou. E eu fiquei atento nessa não quebra, tá? Mas eu já tinha falado que o movimento mais forte era, sim, a barra. Se eu não me engano, no último vídeo que eu falei sobre a barra-chave, na minha concepção de contexto, tá? Na minha interpretação, isso aqui para mim se chama barra-chave. E eu estava atento a ela. E, todavia, eu disse, só vira comprado no momento que ela é quebrada, ela é expressiva, ela é forte, ela é um movimento muito, muito direcional. Mas ela não quebrou, ela sustentou no suporte, que é esse suporte aqui. Ele segurou no suporte lindamente. E eu tinha falado no outro vídeo que essa barra expressiva, se não tivesse sido o ajuste, ela teria vindo aqui para baixo. E aí aqui para baixo ainda fica mais forte ainda no movimento, entendeu? Como ela não veio, ok, tudo bem, não tem problema. A gente tem que ficar atento nela. Qual é o movimento agora? Aqui ela não tentou fazer a quebra, não conseguiu. Retomada de quebra da barra, não conseguiu. Aqui nessa ideia que era ficar comprado, tá bom? Porque ele estava no suporte, um suporte forte, um suporte dessa linha aqui, inclusive eu deixei um pouquinho mais grossa essa daqui, ó. Porque eu fui analisar lá e ela é uma movimentação muito forte mesmo, de fato. Se eu não me engano, no movimento mensal, tá bom? E aí essa daqui era semanal, eu deixei ela mais fininha mesmo. E aí essa tracejada aqui era o rompimento que deveria ter acontecido quando antes do ajuste, antes da não é ajuste o nome. Acho que é ajuste. Antes do ajuste,
esse movimento aqui estava aqui para baixo. E eu já tinha falado, ele precisa quebrar a tracejada. É uma tracejada muito simples, muito simples. Porém, tem que ser, desculpa, tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada, ela tem que ser quebrada. E aí o que acontece? A barra-chave, que é essa aqui, retomando, né? Ela não quebrou a minha tracejada, porém, ela fez um movimento expressivo. Fico atento no quê? Fico atento na venda, porque foi um movimento vendido, e esse movimento todinho aqui era para ser pullback. Pullback de baixa. Pullback para continuar caindo. Tá bom? E aí, o movimento mais bonito da entrada aqui foi aqui, esse, que retoma a força, certo? E aí ele faz um pullbackinho aqui embaixo, muito difícil, muito difícil. Eu operei esse pullback aqui, foi muito difícil. Se eu não me engano, eu tomei stop aqui, tá? Eu tomei stop nesse movimento aqui. Vacilei demais, mas tudo bem. E aí depois ele volta aqui, retomada, faz outro pullback aqui embaixo e ele faz um movimento gêmeo. Que é esse movimento gêmeo? Twin Movement. Que é esse aqui, ó. Ele faz um pullback aqui, fere o movimento, porém ele continua. Aqui também, ó, faz um movimento aqui, fere o movimento, porém continua. É um pullback? É um pullback. Pullback de baixa, sim, é um pullback de baixa. Ó, é um pullback de baixa. Tudo pullback de baixa. Tudo pullback de baixa. Ó, tá vendo? Essa caixinha aqui, ó, tudo para baixo, para baixo. E aí ele reabre o movimento na sexta. Então, na sexta-feira passada, ele faz um movimento com uma barra-chave, sendo ela expressiva e agressiva. Neste caso aqui, ela precisava ser agressiva, porque ela precisava fechar aqui embaixo. Fecha aqui embaixo e desenvolve ainda, acho que uns 20 pontos. Hoje ele abre e desenvolve ainda, acho que uns 20 pontos. Não sei, deixa eu analisar. Aqui, esse aqui, ele avançou 25 pontos. E aí depois ele avançou hoje 34 pontos. Gente, estamos falando de 50 pontos, tá? De agressão. São R$500, tá? Não sei se vocês sabem fazer isso. Mas eu tô falando de pontos, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de qualquer atividade. São R$500 aqui. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, aqui ele não vai parar, tá? A força é para baixo. Olha que bonito. A gente volta a esse movimento aqui que eu já tinha falado quando eu comecei a fazer meus vídeos. Então, eu tô falando do movimento de baixa desde meados de julho. Não, início de agosto, ele já começou a tomar uma direção e aí ele retoma. Olha que bonito que fica esse desenho. Ele está fazendo o movimento certinho. Qual é o problema? A partir de agora, o pullback dessa venda, o pullback é isso aqui tudo. O que é pullback? A retomada, tá? O pullback é o recuo. Ele precisa voltar um pouco para poder fazer a continuação da venda. Então, para ele fazer a venda e continuar a venda, ele precisa fazer o pullback, ele precisa recuar. Ele precisa dar um passo para trás para fazer 2 para frente. O que ele tem que fazer? Qual é o problema daqui? O pullback é muito grande. O pullback são 50 pontos. É muita coisa. Aqui, inclusive, ele até quebrou uma tracejada um pouquinho mais grossa que eu tenho, que está lá para trás. Essa tracejada aqui, se ela está mais grossa, dessa maneira aqui, ela tem um significado para mim, tá? E ele quebrou, lindo, maravilhoso. Ele pode continuar de forma bem sutil. O dólar é diferente do índice, tá? O dólar o temperamento do dólar é completamente diferente. Ele tem um movimento, é uma vida aí, tá? É uma vida. O índice é outra. É um universo. Esse aqui é um universo e lá outro universo. É Andrômeda e Via Láctea. Então, são coisas completamente diferentes, por mais que elas sejam correlacionadas. O pullback esse pullback aqui, ele vai ser, sim, muito agressivo. Tá bom? Qual é o problema? Conseguir fazer esse pullback. Porque esse pullback num tempo menor, por exemplo, no M30, no M10, no M5, ele vai ser um pouco falho.
Porque ele vai abrir a compra, e aí, porque neste caso vai ser compra, né? Se ele está caindo, o pullback vai ser compra para poder continuar a cair. Ele vai abrir a compra e ele vai dar uma enganada. Porque ele não vai respeitar, e aí ele vai começar a dar umas travadas. O stop dessas operações, né? O tempo, o valor máximo que você pode tomar numa operação, ela pode ser muito fácil de ser adquirida, então você pode tomar stop com uma grande facilidade. Então, assim, aqui as leituras a partir de agora, ela começa a ficar um pouquinho mais. Você tem que ter um pouco. A galera fala feeling, né? Eu não gosto de falar feeling. Você tem que ter um pouco mais de senso, de sensibilidade para poder conseguir executar uma compra aqui. É muito difícil. Muito difícil. Tanto é que se você olhar esse movimento todo aqui, você vai ver que não é fácil as entradas. Elas não estão nítidas, não tão bonitas. Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá perfeito. Lindo, perfeitinho. Lindinho. Fácil, fácil. Agora ali não. Aqui a gente tem uma dificuldade um pouco maior, tá bom? Então, a qualquer momento o pullback pode ser executado, a qualquer momento o pullback pode ser aberto, ele não abriu ainda. Nesta semana a gente tem indicador norte-americano, que se eu não me engano é a super quarta, que é a decisão de taxa de juros norte-americana, e aí a gente pode ver o movimento que será força no pullback, e esse pullback assustar. Entendeu? E aí esse pullback assusta e aí ele começa a travar aqui. Aqui de fato é um FA, né? Um fundo anterior, um fundo anterior, um fundo anterior, um fundo anterior. E aí ele pode vir até aqui e ainda executar a venda que ele tá para mim mirando aqui embaixo, tá? 5.221, 5.119. Para mim 119 não, 194. É mais, né? Na verdade é mais. É isso aqui. É esse range aqui. E aí, pra mim, ele tá vindo pra cá. Ele tá mirando pra essa área aqui. Tá bom? Porém, todavia, entretanto, a entrada desse movimento, ele vai ser um pouco dificultosa. Tá bom? Porém, é isso, tá? Ele tá mirando aqui embaixo. O alvo é aqui. Aqui deve ter outras linhas. Aqui nessa região, deve ter outras linhas. Sim. Tá? Mas como faz mais de meses, as linhas eu só conto as mensais, tá bom? Como tem esse espaço todo livre aqui, e ele já entrou, então é aqui, tá bom? Qual é a dificuldade? Operar. Beleza? Bora então para a Usatec. Aí é o que eu quis dizer. Estávamos falando então do índice, certo? A dificuldade dele fazer um movimento positivo, de forma concisa, e que fosse topos de forma... fazendo barras chaves, né? Fazendo barras de importância e que elas fossem respeitadas. E aqui ele fez, olha lá. Só que aqui é outro universo, tá bom? Aqui é outra galáxia. Então a gente começa a analisar, começa a ter uma noção aqui que ele está fazendo topo novo histórico. Eu tenho quase certeza que é histórico. Eu tô falando que é histórico, deixa eu só passar o olho. Histórico. Topo novo histórico. E aqui, cara... Ai, eu não sei. Eu acho que eu tinha falado a última vez, o último vídeo foi aqui, certo? Eu falei, ele abriu, ele fechou, ele entrou na zona de quebra. Porém, esse pullback aqui, essa entrada aqui foi muito forte. Se eu não me engano, isso aqui foi o Perroll, tá? O Perroll só fez o pullback. Consumiu o que ele tinha que consumir. Acabou. Abriu a compra. Se liga, sequer testou. Entendeu? Ele abriu a compra e foi. Nunca mais olhou para trás. Testou o topo. Aí ele falou, opa, tô na zona de quebra. Tô na zona mais difícil de quebrar, né? As zonas de quebras. A zona mais difícil de quebrar, tanto é que é difícil mesmo. Ele praticamente ficou uma semana
eu acho que essas linhas essas linhas aqui tracejadas na vertical, elas correspondem a uma semana, tá? Preciso visualizar, preciso estudar sobre isso. Eu acho. Não sei se é verdade. Mas eu acho que é. E aí ele fica dentro, ele faz o pullback, abre uma semana e fica a semana praticamente inteira tentando fazer o quê? A quebra. Ele só quebrou aqui, ó. A minha zona de quebra. Aqui. Aqui ele tentou, ó. E logo fez o pullback. Vou fazer de novo. Abriu de novo a compra. Desenvolveu a compra. Tá indo. 30 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Vambora. Tá desenvolvendo, tá lindo, maravilhoso. Então aqui é a operação, tá? Aqui tem um topo. Olha lá, fez um movimento bonitinho. Ó. Alinhado. Desenvolve outro movimento aqui, ó. Perfeito. Aí abre. Aí aqui abre. Pra mim, essa é a maior barra, tá? Essa é a barra que eu chamo barra-chave. É essa aqui. Então, a partir dela, é movimento... a partir dela é movimento que corresponde e respeita ela, entendeu? Então, a barra-chave tá aqui. É essa barra aqui que eu desenhei. Ó, faz aqui em cima, desenvolve outra barra-chave. Eles servem para ela. É sim senhor, sim senhora, você manda. E aí vai, olha lá. E agora o pullback eu tenho que esperar pelo menos... Deixa eu ver. Se eu consigo já executar um diário. Não consigo executar um diário. Não tenho linha no diário. Deixa eu ver no semanal rapidinho. Não tenho linha no semanal e nem no mensal, né? Obviamente. Ok, então eu não tenho linhas aqui, tá? Então esse espaço inteiro aqui, ó, é tudo pullback, tá? Ó, são muitos pontos. Aqui também é um cavalo, se você não sabe operar. É um negócio absurdo de caro. É muita grana aqui. Tem que tomar cuidado e o pullback dele é muito grande. Tá bom? Porém, é pra cima, tá bom? Bora. É pra cima, porém o pullback vai vir. Atenção. É pra cima. É um movimento positivo, porém pullback vai vir. Dólar é negativo. É um movimento negativo, porém pullback vai vir. Pullback vai vir. Ele vai fazer um movimento de comprador. Pullback vai vir. Usa tech. É comprador. Pullback vai vir. A qualquer momento esse pullback vai vir. Esse pullback é um pullback igual esse. Cadê? Aqui, ó. Um pullback igual esse. Pode acontecer, que é o recuo. Tá bom? Ele pode acontecer a qualquer momento. Ele não abriu ainda, mas ele pode vir. Tá? Bitcoin. Bitcoin eu estou fazendo a análise no diário, né? Gente, aqui, o Bitcoin já está travado, tá bom? Ó, o último movimento que eu li, que foi o mais significativo, era, a gente tem, cadê meu lápis? Meu lápis aqui. A gente tem essa massa de compradores e aqui um movimento, tá? Deixa eu desenhar bonitinho. Aqui a gente tem uma massa de compradores. E aqui é a massa mais forte. Tá? Tanto é que tem duas linhas aqui, ó. E aí, isso tudo aqui, então, ele desenvolve para cima, para continuar... É para cima, porém aqui, ó, ele teve um movimento que foi um pouco... Opa! Tá vendo? Aqui ele testa o topo. Não consegue fechar de forma que seja barra significativa. Ele barra-chave, né? Ele não fecha como barra-chave para mim. E aí ele vem o movimento vendedor. Esse movimento vendedor, que é essa barra vermelha, ela desenvolve. E ela desenvolve com muita força. Bitcoin
é perigoso. É perigoso. As porradas do Bitcoin, elas são fortes, elas são expressivas, elas são agressivas, nem sempre expressivas, mas elas são muito agressivas. E agora ele começou a desenvolver um movimento que é assim, ó, esse movimento agora, o que é? Então ele tá, vamos lá, no diário ele tá indo para cima. Esse é o cálculo. Essa é a fórmula, tá? Ele está indo para cima. Aqui a gente tem uma camada de estrutura. Isso aqui é uma camada de estrutura. Eu chamo de caixa. Tem outros nomes. Eu gosto de chamar de caixinha. E aí ele desenvolve a venda. Aqui, ó. E aí ele retoma para dentro da caixa. E aí ele volta para dentro da caixa, sai da caixa, aqui ó, ele sai da caixa e ele volta. Então o mesmo movimento que ele fez embaixo, ele fez em cima. A partir desse movimento aqui ó, que ele vai para cima, ele já me contou uma coisa. Estou travado. Para eu sair da trava, eu tenho que fazer um movimento positivo, fechar em cima da trava, que é em cima da caixinha, aqui neste caso que eu estou desenhando, e fazer isso. Porque senão ele não consegue sair. Aqui, se fosse para baixo, ele fez aqui para baixo. Ó, ele não saiu, certo? E aí ele fez um movimento para baixo. Ó, a caixa está aqui ainda, ó. Eu vou puxar a caixa. A caixa está aqui, ó. Ele saiu. Foi, fez embaixo da caixa. Travou debaixo da caixa. Foi. Desenvolveu. Qual é o problema aqui? Que tem essa caixa. Então, essa caixa aqui, que é essa massa anterior aqui, ela está sendo uma massa muito forte que está segurando. Tá? Neste caso aqui, eu acho que cada linha aqui, ó, na vertical, elas correspondem a um mês. Entendeu? Então, ó, se a gente trazer essa informação aqui, ó, é uma caixa que ele fez, isso aqui tudo, tá vendo? Ó? Dentro de 2 meses, tá? Dentro de 2 meses ele ficou fazendo esse desenvolvimento, e aí ele desenvolveu aqui, foi para cima aqui, não conseguiu quebrar o valor histórico aqui, e agora ele está fazendo um movimento que eu chamo que ele está fazendo pullback de baixo. Porque ele está para baixo, foi aqui no topo, na caixa, não entrou na caixa. Essa caixa ainda é a representatividade maior que a gente pode ter do rompimento do topo. Porque se ele quer fazer o movimento, ele faz isso aqui, ó. Ele entra e fura do outro lado. Ele entra na caixa e fura do outro lado. A questão é, ele furar do outro lado e fica lá em cima. Fica aqui, nessa zona. Que nesse caso, se ele está aqui embaixo, para mim, isso é isso aqui. Wallace, mas ele vai fazer isso? Não. Mas você tem notícia, você tem como prever, tem como ver o que ele está fazendo, tem como ver se o movimento fechou ou não. Ele pode fechar dentro e depois sair também na próxima barra. Então tem como você ter um jogo de cintura aqui com a leitura das barras. Porém, nesse movimento, eu não posso falar nada. Isso para mim aqui, ó, é para baixo. Ai, bosta. Tá. Para mim é para baixo. Ele não entrou na caixa e está desenvolvendo um movimento mais sincero possível, que é o quê? Não conseguir fechar dentro da caixa. Só que daí a gente cai num tempo menor. A gente vai fazer a leitura menor. Qual a leitura menor? Esse aqui é um movimento, ó. Ele está fazendo um pullback dentro aqui, ó. Pequenininho. Querendo mirar aqui ainda, ó. Vou furar. Ele está falando para mim, vou furar essa caixa. É uma caixa de resistência extremamente forte, mas eu vou furar. A resistência está aqui. E ele está falando para mim, Wallace, vou furar. Estou aqui, esperando alguma coisa acontecer, provavelmente uma notícia, para eu ter contrato e furar essa caixa. Eu vou furar, mas eu estou com dificuldades. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o problema? Se ele falhar essa caixa aqui, ó. A que momento ele começa a falhar? Se ele começa a desestruturar ele mesmo.
Então a última estrutura é essa e, e ele tem que ficar aqui. Ele pode voltar tudo? Pode voltar tudo. E ainda tá comprador? Pode voltar tudo, porque ainda tem isso aqui, né? O suporte tá aqui, ó. Então o suporte tá aqui e a resistência tá nessas duas linhas aqui, né? Que é aquela caixa inteira, né? Mas só pra... Porque aqui ele fica bem representativo, né? Se você olhar o diário. Que a gente já tá vendo diário, já. O Bitcoin eu tô vendo diário. Um período muito, muito, muito longo. Então... é sobre isso, tá? O que eu posso falar? Só tenho uma notícia. Eu só tenho uma informação. Que é... eu só vou fazer este movimento com informação de notícia dessa semana. Aí eu venho aqui e falo o que ele está pretendendo fazer. Neste movimento, ele quer ir para cima. Porém, ele tem que quebrar a resistência. Não quebrou a resistência. Tá? E ele vai ficar travado. Diferentemente do que eu já trouxe, que era a Usatec, que ele está quebrando, ele está fazendo estruturação nova e vai vir para o back. E ele vai cair. Porém, ele vai cair para continuar subindo. E, diferentemente do dólar, Brasil, que ele está caindo e ele vai fazer um pullback para continuar caindo. O Brasil o índice está fazendo topo novo também. Tá indo de bonitinho. Da forma mais bonita possível, inclusive. Mas ele tá indo para cima. Tá? Bitcoin, ok. Agora vamos pro Gold. Gold. Lá, Gold a gente já tem linhas, tá bom? Já consegui traçar umas linhas. Não é uma linha de semanal, tá bom? Não é linha de semanal. Só que eu trouxe essas linhas... Ops, deixa eu só tirar um negócio aqui. Eu trouxe essa... eu fiz uma venda ali, você viu? Aqui, ó. Olha que ruim. Eu fui fazer uma operação... E aí eu precisava saber quanto que estava custando fazer a operação na commodity. E eu, burro, entrei no M10 só para ver o valor. E aí eu entrei no M10 e esqueci que eu fiz essa operação. Aí, olá, caraca, mano, na hora que eu abri o MetaTrader aqui, eu falei, caraca, mano, que operação é essa? 100 e poucos contra. Falei, caraca, $150 contra? Tá desgraçou, deixa eu ver. Quando eu fui ver, era o Gold. E eu tinha esqueci da entrada, esqueci de pôr stop, esqueci de tudo. Porque era só um clique, né? Era um clique que eu precisava só saber. Eu cliquei para saber o valor, qual que era o valor de negociação. Eu falei, caraca, que porcaria. E aí eu perdi aqui o negócio, eu acabei fazendo no M30 o movimento, ó. E aí, quando ele abriu de novo a venda, eu fiz já com uma estruturação de venda e aí ele passou do meu preço e saiu no positivo aqui no caso, né? Mas perigosíssimo isso aqui, perigosíssimo. Era para ter saído aqui embaixo. A saída também, ó. A saída também foi péssima. Mas a saída era aqui embaixo. Eu tomei um susto, porque quando eu vi isso aqui também... Nossa, eu vacilei. Aqui no ouro, eu vacilei tudo, tá? Tudo. Vamos pro diário. Diário não, é H4 que eu tô vendo, né? H4, beleza, H4, gente, o ouro ele tá lindo, indo pra cima, $3.600, se eu não me engano, a última vez que eu falei era $3.500, eu já estava contente com isso, eu falei assim, nossa, movimento maravilhoso, tendencioso, bonito, quebrando tudo, eu falei dessa compra aqui, tá? Ó. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, a minha análise da compra, ela tá aqui, ó. Aproximadamente dia 29 de agosto. Para a confirmação da minha... Para a veracidade da minha fala, é só ir nos 2 ou 3 vídeos atrás, selecionar o capítulo Gold, né, no vídeo, que você vai ser direcionado para essa leitura, e aí você vai ver que eu falei da compra a partir daqui. Que foi engraçado que essa compra aqui eu vi no celular ainda, inclusive, esse rompimento. Beleza. E aí o que acontece? Olha isso, gente.
o H4 tá a coisa mais linda do mundo. Aqui ele deu um sustinho, na minha entrada lá, né? Que eu tava falando com uma pessoa, com um amigo a respeito de trade e minha pessoa tava operando o ouro. E aí eu precisava, porque ele falou umas coisas que eu não tava batendo com a minha operação de valor. E aí eu falei assim, gente, peraí, eu preciso ver um negócio. Foi a hora que eu errei, né? O trade ali. Mas enfim, retomando, aqui é compra, tá? Aqui agora a gente já tem um topo. Essa aqui é uma barra-chave, tá? O de H4 de hoje, exclusivamente, foi uma barra-chave. É ficar de olho nela, tá? É comprador. O movimento aqui é o recuo que ele vai fazer. Mais sensato seria no topo anterior, aqui, certo? Que é esse movimento aqui, nesse X, né? Nessa região aqui. Ele acabou fazendo um movimento muito bonito. Qual é o lance? Qual que é o rolê aqui nessas condições? O topo anterior está aqui perto, é o mais próximo. Aqui é movimento histórico, não temos nada aqui para trás. Tá? Então, esses movimentos de pullback, eles podem aparecer, darem a sensação de que são fortes, porém, neste movimento, ele só avança o oposto a partir do momento que ele quebra uma estrutura de grande valor. A estrutura de grande valor é essa. 1. A estrutura 2 de grande valor é essa daqui. 3. A própria ignição. Tá vendo como que ele fica longe? Então, para ele fazer um movimento vendedor, ele tem que fechar aqui para baixo, ficar aqui embaixo, testar esse suporte, quebrar o suporte, fechar aqui embaixo, fazer o pullback dentro de baixo e aí continuar. Deu para pegar? Vai acontecer isso? As chances existem, mas elas são mínimas. Então, neste caso aqui, a gente visa a compra, tá bom? E é isso. Não tem outra estrutura. Tá lindo. Tá lindo, 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 lindo. Não tem o que falar. Tá bom? Porém, aqui tá fazendo igual o Zatec, fazendo igual o ouro, fazendo igual os Estados Unidos, fazendo igual o Zatec, fazendo igual índice Brasil, fazendo igual dólar. São movimentos que estão direcionados, são movimentos que estão desenvolvendo barras-chaves, são movimentos que estão rompendo alguma coisa, e porém vai vir pullback. Então o pullback aqui é um problema, porque é um pullback que pode ser expressivo, igual essa barra aqui, ó, é um movimento forte. Ele tem o range dele é muito grande, então o range é essa oscilação, tá? Então essa oscilação dele é muito grande. Então ele acaba sendo um movimento um pouco delicado para fazer operações. Se você sabe fazer análise, você está contente porque você já entrou junto comigo aqui, né? Caso contrário, aqui fica muito delicado. Pode fazer um negócio assim? Pode. Mas aí ele estrutura a mesma ideologia que o Zatec, que se ele faz uma barra assim, ela pode se chamar exaustão. E essa barra aqui, ó, por mais que ela seja barra de chave, ela pode também virar uma exaustão, tá bom? O que vai fazer ela ser uma coisa ou outra vai ser a partir deste movimento de agora, que seria o pullback, que é o recuo, né? Ele vai fazer o recuo aonde? Ele vai fazer o recuo no topo anterior? Ele vai fazer o recuo 100%? Aqui? Onde vai ser esse recuo? Que o melhor dos recuos seriam esses dois, né? É um range grande, mas é o melhor. E se ele destruir e entrar na caixa, na linha, aí ele tem outra estrutura aqui para baixo, ó. Aí ele pode vir aqui. Pode acontecer isso? Não tá falando que vai. Mas o melhor recuo que o ouro pode fazer são esses dois que eu desenhei e são os dois que você tem que ficar atento, entendeu? Então, é isso, tá bom? Muito obrigado por mais um vídeo.
Eu retomo aí durante a semana para a gente analisar. Como tem notícia na quarta-feira, vai ser bem interessante ver esses pullbacks acontecendo. Tanto quanto no dólar, quanto até mesmo no índice, né? No índice Brasil. É um recuo um pouquinho menor, mas pode acontecer no índice Brasil, e eu quero ver os mais bonitos, que serão o do dólar, o da Usatec e o do Gold, que podem ser bem legais. E aí a gente começa a ter agora um novo caminho para ser desenvolvido. Tá bom? Muito obrigado pelo vídeo e até a próxima.